Vamos lá, queridos. Hoje, queridos, eu quero pregar uma mensagem para vocês relacionado à contribuição. Eu quero tratar isso como uma pregação, né? Porque contribuição é algo que faz parte da doutrina da igreja, faz parte de um entendimento bíblico que o povo tem que ter. Eu não preciso me justificar aqui ao dizer que a nossa igreja não é uma igreja manipuladora, não é uma igreja que tem uma teologia pautada em finança, em dinheiro. Mas falar sobre dinheiro, falar sobre contribuição na vida da igreja é extremamente importante, porque quando nós nos organizamos como igreja, a gente precisa dos recursos para poder promover a obra, para poder se estabelecer como igreja. E o assunto das finanças, principalmente relacionado a dízimo, se o pastor não trata, se o pastor não ensina, hoje tem um monte de pastor de plantão na internet que estão ensinando. E parece que tem gente na internet que acha que está fazendo um serviço para o reino de Deus, mas na realidade não está fazendo. Porque tem um monte de gente que parece que só cria conteúdo polêmico para ganhar seguidores, e não para poder afirmar uma verdade a respeito do reino de Deus. Então tem um monte de gente aí, um monte de pastor de Araque, tem um monte de gente na internet que nem pastorear rebanho pastoreia, que nem cuidar de alma cuida, que nem está à frente de um rebanho e está falando contra alguns princípios, espirituais que são tão importantes para o reino de Deus. Eu tenho uma teoria, irmãos. Eu tenho uma teoria, de que no mundo espiritual, mais objetivamente, eu estou falando de mundo espiritual, mas eu não sou um cara, sabe esses caras que vê demônio em todas as coisas, mas eu entendo que por detrás de alguns movimentos existe ação de Satanás para desarticular a igreja. Hoje, por exemplo, pela manhã eu peguei o meu celular e quando eu abro no feed de notícias, ali, eu vi pelo menos quatro matérias que chegaram para mim, e as 4 matérias são matérias falando contra pastores, falando contra a igreja. Em alguns casos, essas matérias, elas são até pertinentes, porque foram pessoas, homens, que de alguma maneira fizeram alguma coisa de errado, estão respondendo na justiça e coisa do tipo. Mas eu percebo assim, por que essa matéria ela é lançada de primeira mão no domingo? Porque domingo é um dia que tradicionalmente, tanto católicos como cristãos evangélicos vão à igreja, se dão a tarefa da adoração. E aí você pega matérias no jornal que são dirigidas ao público evangélico, aos cristãos, à sociedade de uma maneira em geral. E eu percebo que existe, em muitos casos, não existe parcialidade, não existe compromisso com a verdade. Em alguns casos são matérias que são feitas assim de uma maneira intencional, com o objetivo de enfraquecer o movimento evangélico. Por conta de alguns pastores e por conta de algumas ideologias, o movimento evangélico hoje está muito à direita. E o movimento evangélico, de alguma maneira, ele é visto como inimigo político de alguns grupos. E por conta disso, ataca a igreja. Que maneira mais eficiente de atacar a igreja do que atacar as finanças da igreja? Do que fazer os crentes ter uma opinião contrária, do que dividir os crentes a respeito de algumas convicções que foram elementares ao longo dos anos. Nós estamos como igreja, o ano que vem, nós completamos 70 anos de Igreja Brasil para Cristo. Aqui em Ribeirão Pires estamos mais de 60 anos. Somos um campo em que, pela graça de Deus, nós temos só aqui em Ribeirão Pires 2 propriedades. Em Rio Grande da Serra nós temos 3 propriedades. Como que essas propriedades foram adquiridas? Não foram adquiridas para o deleite do pastor, não foram adquiridas de uma maneira inescrupulosa.
foi adquirida, graças a Deus, com o dízimo. Foi adquirido com o suor, com a contribuição de irmãos que trabalharam, muitas das vezes irmãos que são pedreiros, domésticas, irmãos que trabalham na metalúrgica, que trabalham em escritório, irmãos que não ganham tão bem, mas que quando a contribuição do corpo, se junta, conseguiu realizar alguma coisa, comprou um terreno, construiu, fez uma casa e disse: esse lugar é o lugar que nós vamos servir a Deus em comunidade. Essa é a missão. A igreja se organiza. A igreja não compra propriedades, a igreja não se organiza assim simplesmente por luxo, por vaidade. Mas a igreja faz isso porque a missão dela exige que ela seja organizada, que ela esteja num local, que ela tenha recursos, que ela articule esses recursos para poder formar liderança, para alcançar mais pessoas e com isso promover a obra do reino aqui na terra. Mas aí vem, nesses últimos dias, essas vozes para poder desarticular a igreja. Porque eu percebo que lá no quartel-general do inferno vem uma voz para as cabeças pensantes do mundo que falam assim: como enfraquecer os evangélicos no Brasil, que estão crescendo, que estão sendo uma força tão grandiosa na nação. Vamos enfraquecer. Vamos dividi-los, vamos fazer com que eles sejam como muitas instituições, onde as pessoas não contribuem, onde as pessoas não acreditam, onde as pessoas não participam, e com isso a instituição vai enfraquecendo, a instituição ela vai perdendo força, vai perdendo avanço. Eu não duvido que exista uma mentalidade dessa nos nossos dias, querendo dividir e enfraquecer o povo de Deus, que muitas das vezes já é enfraquecido por outras coisas. Mas a mensagem desta manhã é: por que muitos não contribuem na igreja? Muitos acreditam que o problema das contribuições para a igreja é apenas financeiro. Mas quando a gente pensa dessa maneira, a gente está perdendo de vista um outro aspecto do assunto, que é o espiritual. Quando as pessoas não contribuem na igreja, na realidade, não tem a ver com finanças, não tem a ver com apenas dar ou não dar dinheiro na igreja. Na verdade, existe por cada atitude, por detrás de cada atitude, onde as pessoas não contribuem, um problema espiritual. O modo como nós lidamos com dinheiro, disse Jesus, revela onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Muitas pessoas refletem no ato de dar ou não dar um aspecto de avareza. Por quê? Porque se eu sou crente, e eu acredito na missão da igreja, eu acredito no trabalho da igreja, eu acredito, porque a Bíblia, como disse Douglas aqui, tem mais de 2.350 versículos que falam sobre o dinheiro. E muitas das vezes o dinheiro na Bíblia está associado ao ato da adoração, está associado ao ato do culto, está associado também ao ato como as pessoas dividem o coração também em relação a Deus. Então, onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Lidar com dinheiro não é apenas lidar com algo financeiro, é lidar com posicionamentos que nós temos que reflete a nossa espiritualidade. Por isso, quando uma igreja ela sofre com falta de recursos, o verdadeiro problema não está simplesmente no caixa da igreja, mas na fé e na maturidade dos seus crentes, que por vezes não entende o ato de ofertar, de dizimar, como um ato espiritual. Os primeiros cristãos, eles entenderam que ofertar era um ato espiritual. Nunca foi visto como um fardo, nunca foi visto como um peso, mas foi visto como um ato de generosidade, um ato de participação, um ato de esforço conjunto para promover a mensagem do Evangelho. Quando a gente olha para a igreja primitiva, ela não ofertava apenas por estipulação de valores, ou com o coração dividido, entre expectativas do que eu vou receber em troca. Não era um fardo, eles não davam apenas o que sobrava, mas eles colocavam tudo
aos pés dos apóstolos. Se no Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento era guiada em dar os 10% que a lei do culto dizia, agora no Novo Testamento eles vão além dos 10% e diante do momento, diante da causa, eles dispunham de tudo, porque eles entendiam que tudo vinha de Deus e tudo voltava para Deus. Mas hoje, queridos irmãos, a gente lida então com esta situação, né? Muitos sendo irrelevantes, muitos não sendo ali participantes na missão da igreja, no propósito da igreja, nos objetivos da igreja, nas lutas da igreja. E por quê? Porque as Escrituras Sagradas aqui nos ajudam a entender que a generosidade, ela nasce de uma visão espiritual correta. Se a minha visão espiritual correta é correta a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito da missão da igreja, então as minhas decisões, elas também vão ser movidas por prioridades que agradam ao Senhor. Então, quando existe essa falta de uma visão correta a respeito de como eu administro o dinheiro, a respeito de como eu disponho de parte dos meus recursos para subsidiar a obra de Deus, a gente vai perceber que essa falta de visão surge decorrente a algumas barreiras que a gente não enfrenta com maturidade, que a gente não enfrenta com entendimento. Muitos cristãos já chegam na igreja com dificuldades sérias em relação ao dinheiro e permanecem na igreja com essa dificuldade, repercutindo ela por anos. Muitas das vezes as pessoas já chegam na igreja com um certo preconceito, aceitou Jesus, mas continua com preconceito dentro do coração. Não consegue se abrir, não consegue estar disponível para poder Deus usá-lo na tarefa, né, da contribuição. Eu quero aqui pensar alguns motivos que têm constituído barreira por causa de uma visão que não é correta na administração do dinheiro. Primeiro eu quero falar aqui dos motivos espirituais. Os motivos espirituais, eles estão muito ligados quando a fé não é forte, quando a fé é enfraquecida, quando as pessoas não têm fé de fato para contribuir. E pode ter certeza que a boa parte dos motivos por detrás de onde as pessoas não contribuem está muito ligado à fé. Uma vez eu ouvi um presbítero que passou uma época no meio da nossa igreja falando alguma coisa e depois eu fui lá e confrontei ele. Ele falou assim: ofertar é um ato de fé, dizimar é um ato de fé. Aí depois ele foi lá e falou um monte de baboseira tal, aí depois eu fui lá no particular e falei assim: e quando você não oferta, é o quê? Se ofertar e dizimar é um ato de fé, quando você não oferta, significa então o quê? Que você não tem fé. Seria o raciocínio lógico. Algumas pessoas se pegam alguns clichês, algumas palavras prontas, né, que elas nem sabem o que elas estão comunicando quando falam determinadas coisas. Mas quais são os motivos espirituais que estão por detrás do ato de não dizimar, de não ofertar, de não entender qual a minha participação como crente dentro da minha comunidade? Primeiro é a falta de compreensão bíblica básica. Muitos não sabem o que a palavra ensina de fato sobre dízimos e ofertas. Tem muitos ouvidos que são ouvidos seletivos. Eles ouvem o que querem reforçar as suas convicções. Alguém que é contra o dízimo, ele vai ficar muito desconfortável quando alguém prega a favor do dízimo. Mas quando eu ouço um pastor, quando eu ouço uma liderança falando sobre dízimo contra o dízimo e oferta, eu me sinto à vontade. Eu abro o coração. Era isso, tá vendo? Tá vendo? Pastor lá não sabe coisa nenhuma. Esse aí sabe. Esse aí é teólogo de verdade, né? Então muitos não sabem o que a palavra ensina sobre dízimos e ofertas. Acham que é invenção humana, quando na verdade o princípio
espiritual aqui é um princípio espiritual básico, ligado à adoração. Dízimo e oferta, desde o Gênesis, nós vemos que é um ato de adoração, é um ato onde a contribuição, o ofertar, nunca está ligado a dar dinheiro simplesmente na igreja. Nunca foi isso. Sempre o ato de dizimar e ofertar na Bíblia está ligado à adoração. É culto, é reconhecimento. Então nunca simplesmente um ato isolado de simplesmente dar dinheiro. Você pega o primeiro sacrifício que acontece na Bíblia, é culto. Mas envolvia dispor de alguma coisa. Ou era do plantio da terra, ou era de um animal. E ao longo dos anos tem sido assim, naquela época, quando não existia ainda a moeda como objeto de troca. Dentro da nossa sociedade mercantilista, dentro da nossa sociedade capitalista, a gente não traz mais contribuições agrícolas ou de sacrifícios de animais. A gente traz contribuições, mas ainda assim o ato do dízimo e da oferta está sempre ligado nunca ao dinheiro, mas ao ato de adoração. Contribuir na igreja nunca é só dar dinheiro para a manutenção da igreja. O que nós fazemos com dinheiro está ligado à manutenção da igreja, à manutenção do reino, à manutenção das causas missionárias. Mas o ato de receber dinheiro, o foco dele é culto, é adoração. Um outro motivo, que está ligado à fé enfraquecida, é a desconfiança de Deus. Quando nós não cremos que Deus proverá, nós então seguramos o que temos. É a mentalidade, se eu der, vai faltar. Nós acreditamos que Deus é Deus para tudo, menos para cuidar da provisão de nossas necessidades espirituais. E ao deixar de contribuir por dúvida, nós deixamos de colocar o princípio que confiar é colocar em Deus, é colocar Deus em primeiro lugar. Se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, nós nunca vamos ter motivos de fato para contribuir. Porque sempre vai existir uma necessidade, sempre vai existir uma demanda, sempre vai existir algo que o seu rico dinheirinho vai ser requisitado a fazer. Então o cristão, ele cresce nessa prioridade de ofertar quando ele entende a prioridade, quando ele entende que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu tenho essa dimensão da minha vida de que eu sou parte do reino de Deus e as minhas prioridades também estão ligadas ao reino de Deus, eu não desconecto o reino de Deus da minha vida particular. Então, um outro motivo é o coração dividido. Jesus disse: não podeis servir a Deus e as riquezas. Muitos querem adorar a Deus, mas não querem que Ele governe a sua vida financeira. E o ato da contribuição é uma forma de nós vencermos a mentalidade controlada por Mamon. Mamon é um deus da finança, é um deus que envolvia o dinheiro. E a mentalidade de Mamon nos nossos dias é percebida em muitas atitudes. Muitas pessoas têm uma mentalidade controlada por Mamon quando eles vivem a vida com aquela ansiedade constante em relação ao dinheiro. Vivem para o dinheiro, têm as suas decisões controladas pelo dinheiro, tudo é o dinheiro. Outra coisa que reflete a mentalidade e o coração dividido entre Deus e Mamon é a má administração financeira. Eu não sei onde o meu dinheiro vai parar. Eu recebo e daqui a pouco eu não tenho mais nada e eu não sei nem dizer onde o meu dinheiro foi parar. Isso aqui denota uma mentalidade de uma pessoa escravizada pelo dinheiro, que não usa o dinheiro com intencionalidade, que não usa o dinheiro com propósito. Falta constante de provisão financeira. Eu nunca tenho o suficiente. Sempre está faltando, sempre tem um buraco furado nesse saco aí que nunca enche, que nunca é suficiente, que nunca eu tenho contentamento com o que eu tenho. O dinheiro nunca dá para chegar até o final do mês. Eu fico feliz, queridos irmãos, porque dentro da nossa comunidade existem bons exemplos, assim, exemplos de pessoas extremamente organizadas.
Eu tive a oportunidade de, nos últimos anos, aí, acompanhar 2 casais que estão, um que casou, que é a Duda e o Tiago, e a Brenda e o Vitor, que agora estão casando. E a gente sabe que casar hoje é uma coisa, né? Como que a gente gasta? Que coisa linda ver o exemplo da Duda e do Tiago. Pagaram a festinha deles, mobiliaram a casa, fizeram tudo bonitinho, mas durante todo esse período foram dizimistas fiéis. Brenda, Vitor, como que a Brenda é organizada? É até aquela coisinha, né? Mas que coisa, extremamente organizada, né? Está fazendo tudo. Tive a oportunidade de estar com eles, orando agora no apartamento no qual eles vão morar. Tudo mobiliado, tudo provido, tudo coisa linda, cheirando no vinho, né? Tudo feito com graça, mas com muita organização, sem gastar. Quantas vezes, cadê a Elisângela? Está aqui? Elisângela, né, já deu exemplo também, como é organizada, liderou o Ministério de Missões, extremamente organizada, com dízimo, oferta, contribuição da vida pessoal, né, administração das contas na vida pessoal. Quantos irmãos nos ensinam, né, a viver uma vida exemplar, no tocante a usar o nosso dinheiro. Mas a gente percebe que essa mentalidade de Mamon, desse Deus deste século, tem atrapalhado a igreja, tem levado a igreja a colocar as suas forças onde não deveria estar colocando as suas forças, a priorizar coisas da vida de uma maneira materialista. Então é a avareza, é o amor ao dinheiro, onde até no ato de dizimar, eu tenho um hábito, quando eu recebo a minha prebenda ministerial, eu fico extremamente constrangido se eu passar um chiclete no meu débito, né, sem antes dar o dízimo. Porque assim que eu recebo, a primeira coisa que eu faço, eu tiro o dízimo do Senhor. Porque eu não quero em nenhum momento ter o constrangimento de fazer conta para dar o dízimo. Porque o dízimo é uma prioridade na minha vida. Durante muito tempo, eu tive problemas de dar o dízimo. Que vida eu vivia? Era bancário, Rosângela trabalhava, isso aí há muitos anos lá numa vida passada. Como eu não conseguia, vivia sempre num sufoco, atolado, cartão de crédito, isso e aquilo. Quando Deus me deu a libertação, eu nunca mais permiti me colocar naquela condição novamente, de fazer conta para dar o dízimo. Pelo contrário, eu tento conformar a minha vida durante o mês, controlando o que eu assumo, controlando as coisas que eu decido comprar ou não comprar, baseado no fato de que eu não tenho um salário só para eu gastar no que eu quero, porque eu sou parte do reino de Deus, eu tenho uma missão. Eu acredito que tudo que Deus me faz passar na mão é com essa perspectiva, de que eu possa também contribuir. Douglas um dia atrás falou sobre isso, ao falar de um árabe, que ele usava parte dos seus recursos de uma maneira intencional para uma causa, que não era a causa da vida, a causa da morte, né? Em destruir Israel, em acabar com a nação de Israel. Quantas pessoas têm causas políticas, causas ambientais, causas de terrorismo, causas sejam elas quais forem, e a verdade é que as grandes causas da vida demandam investimento. A gente investe o dinheiro na causa que a gente acredita. Quem é um ambientalista, investe o dinheiro no Greenpeace. Quem é terrorista, investe o dinheiro no Hamas, investe o dinheiro aí no Hezbollah, no Irã. Mas quem é do reino de Deus, acredita na causa do reino, sabe que também o nosso dinheiro é santificado para um propósito. Eu invisto o meu dinheiro no reino, eu invisto o meu dinheiro em missões, eu invisto o meu dinheiro pela causa do reino, porque eu sou cidadão do reino.
Agora, além dos motivos espirituais, que está muito ligado à fraqueza da fé, tem os motivos emocionais, que são aqueles que estão relacionados quando o coração está ferido. E eu entendo que tem muita gente na igreja que não oferta porque tem o coração ferido. Tem muita gente que tem trauma de líderes, tem trauma de igrejas que passaram, igrejas que rapelou tudo, rapelou sua carteira, você deu imóvel, você deu tudo que você tinha. Então tem pessoas que foram manipuladas, foram enganadas por líderes desonestos, e porque passaram por esse processo, né, de manipulação, então hoje tem uma barreira emocional, acha que todo pastor é ladrão, acha que quando a gente está falando de oferta, a gente sempre está falando pelo motivo errado. Mas, como eu disse aos irmãos aqui, pega a história da nossa igreja aqui. Se a gente tem hoje 5 propriedades que são utilizadas para a glória de Deus, em muitos templos que a Igreja Brasil para Cristo tem no Brasil, e outras denominações, Assembleias de Deus, batistas, presbiterianas, igrejas sérias que estão aí espalhadas, né, por todo o Brasil. Queridos irmãos, a gente sabe o quanto é um preço de uma propriedade. Eu tenho 50 anos e eu ainda não tenho uma casa própria. Mas eu fico feliz em saber que o reino de Deus, que a casa de Deus, né, está sendo bem cuidada. A gente sabe que construir um patrimônio para uma comunidade envolve muito esforço. Não é feito com moedinha. Muitas pessoas pegam o texto da viúva pobre para ensinar a dar pouco, para justificar o pouco. Mas não, o texto da viúva pobre não é para justificar o pouco. Porque aquela mulher deu tudo o que ela tinha. Ela deu a subsistência dela. Aquilo dali não é um texto de gente avarenta, né? Talvez os avarentos olham para a atitude da viúva pobre e falam assim, as 2 moedinhas. Mas não, aquela mulher deu tudo o sustento que ela tinha. Aquilo é um texto de uma grande fé. Irmãos, a gente levar adiante uma obra, levar adiante o reino, fazer grandes projetos, envolve grande investimento, envolve generosidade. Eu louvo a Deus pelos irmãos que são aposentados, que dão o dízimo de um salário mínimo, porque esse é o melhor que eles podem. Eu louvo a Deus pelos irmãos que são pensionistas e que dão o dízimo ali, às vezes pequeno, às vezes o dízimo, né, de um auxílio doença, mas eles estão fazendo o melhor que eles podem. Mas aqueles outros, queridos irmãos, que recebem 3, que recebem 4, que recebem 5 salário mínimo, que recebem 10 salários mínimos, deve dar proporcional à sua prosperidade. Mas há pessoas que, como passaram por traumas, agora é tudo ou nada. Eu fui trouxa, agora eu não sou trouxa mais. Mas a verdade, meus queridos irmãos, que não é uma questão de ser trouxa, a questão é que existem igrejas que são manipuladoras, existem homens de mau caráter. O que cabe a nós é julgar a nossa realidade. Você está numa comunidade onde você tem história, onde você tem envolvimento, onde você tem uma diretoria, onde você sabe, queridos irmãos, que os recursos que são usados, não são usados, né, para uma liderança que vive esbanjando, que vive vivendo, né, além, né, do normal, da realidade, se enriquecendo às costas das pessoas. Eu tenho aí um carro hoje, que eu estou pagando com um carnezão ungido ali, ó, todo mês ali, ó, eu tenho que vou lá e pago. Não é fruto, né, de ganho ilícito, não é fruto de exploração, não é fruto de manipulação. Então você pode até ter tido uma experiência ruim com alguém, com uma liderança, com uma igreja onde você passou, mas você está numa igreja séria, você está num rebanho onde de alguma maneira nós temos
clareza de propósito, nós temos objetividade, nós temos também sensibilidade na maneira como nós usamos os recursos. Outro problema sério, queridos, que eu vejo que é uma barreira para as pessoas ofertar, é a falta de pertencimento. Quem não se sente parte da igreja, não se sente responsável por sustentá-la. Se uma pessoa não entende que este lugar é o lugar que Deus chamou ela para estar, se ela não acredita na igreja, se ela não se envolve na igreja, se ela não tem prazer em fazer parte deste lugar, ela também não vai ver as conquistas que nós temos como um ganho coletivo. É mais ou menos assim, a igreja é só o lugar onde eu vou. Mas eu não estou nem aí se nessa igreja está faltando isso, se está faltando aquilo. Eu não estou nem aí se a gente tem que ter som bom ou não, porque para mim tanto faz. E às vezes essa falta de pertencimento faz a gente fechar a mão. Porque a gente assume o compromisso de ser igreja, a gente assume o compromisso de ser uma comunidade. Quando a gente assume esse compromisso de ser comunidade, significa que nós estamos juntos na missão de promover o reino de Deus. As causas da comunidade devem ser a minha causa. Quando você faz, não sei se já aconteceu aqui, mas já teve gente que já fez parte de algum time de várzea aí, o Tabajara FC, né? E aí você está lá no Tabajara FC, você tem que comprar o uniforme, você compra junto, você tem que pagar a quadra ou o campo, você faz junto, você tem que criar a sede do clube, você faz junto, e tudo é rateado, tudo é ali, né, desenvolvido pelas pessoas. Mas por que isso? Porque existe um pertencimento, existe uma afinidade com a causa. E na igreja nós precisamos ser o povo que temos o coração na igreja, o coração na obra, o coração. A gente não vem à igreja só para participar, a gente vem à igreja também, queridos, porque este é o lugar que Deus plantou a gente, e o que acontece aqui é do interesse de todo mundo. Agora, o pior de todos, queridos, é o conflito e o desânimo espiritual. Isso também impede as pessoas de dizimarem e ofertarem. Porque quando a pessoa, ela mal está dando importância para a sua vida espiritual, o que dizer da igreja? O que dizer da causa do reino de Deus? E nesse sentido aqui, isso aqui é um problema sério. Porque muitos irmãos, eles não estão nem aí com a sua própria vida espiritual. Eles não estão preocupados com avivamento interior. Eles não estão preocupados com despertamento espiritual. Não estão preocupados com oração. Não estão preocupados com culto. Não estão preocupados em estar bem com Deus. E quando uma pessoa não está bem com Deus, ele nem no seu melhor dia vai entender oferta e dízimo como um ato de adoração. Agora, de todos os motivos que eu falei aqui, um motivo bem prático tem a ver com a falta de administração pessoal e o endividamento. Muitas pessoas não contribuem na casa do Senhor porque elas estão com seus recursos pessoais comprometidos com dívidas e outras coisas mais. E aí, quando a gente chega a este ponto, nós perdemos a oportunidade de agir como um mordomo fiel. A gente passa a agir como um mordomo infiel, que utilizou todos os recursos do seu Senhor para si mesmo e não para a causa dele. Quando um crente torra todo o seu dinheiro, a ponto de não se importar com a parte do reino de Deus, ele não está agindo com a mordomia necessária que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós somos administradores. A palavra mordomo significa administrador. Nós somos administradores de coisas que pertencem a Deus. A sua vida pertence a Deus. Algum crente aqui nega isso? Que a sua vida pertence a Deus? Agora, se a sua vida pertence a Deus, o seu dinheiro também pertence a Deus? Então, mas muitas das vezes a gente entende claramente que a vida pertence a Deus, mas o dinheiro não. A casa não. A vida pessoal não. A vida pessoal é minha, eu faço o que eu quiser.
Mas a minha vida não, ela está na mão do mestre. A minha vida é do meu mestre, né? A gente idealiza isso, mas a gente age com essa falta de incoerência. Quando a gente olha, queridos, para um texto da Bíblia, porque até aqui eu estou discursando com vocês um assunto, mas um dos textos muito úteis para a gente tirar princípios de como a gente se livrar das dívidas é o texto de 2 Reis, capítulo 4, que diz assim: certo dia a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. E depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que ele lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, você e os seus filhos viverão do que sobrar. Esse texto é riquíssimo para nos ensinar a como organizar a nossa vida financeira. Mas ele também mostra para a gente aqui logo no começo um dos malefícios de não ter a vida da gente controlada por Deus, de não ter as finanças da gente controlada por Deus. E se você estiver nessa situação, eu tenho que dizer para você que esta área da sua vida não está sendo controlada pelo Senhor. Ou você está controlando e talvez os motivos pelos quais você está controlando está te levando a isso. O primeiro princípio que a gente tira desse texto aqui é não fazer dívidas. Não faça dívidas, porque dívidas, ela escraviza. Dívidas te coloca você numa situação de prisão. Dívidas traz problema. O que é dívida? Dívida é você comprar algo. Dívida é tudo aquilo que você contrai, é tudo aquilo que você faz. Mas mais do que isso, principalmente quando você coloca essa dívida numa perspectiva do crédito. Quando você coloca essa dívida numa perspectiva do vou pagar depois, coloca na conta, passa no cartão, faz o empréstimo. Quando você cria essa mentalidade, você não sabe, mas toda vez que você contrai uma dívida, um compromisso, você está se empenhando com o seu credor. A partir daí você vai ter que viver para pagar essa dívida. A Bíblia nos vai dar várias razões por que nós não devemos fazer dívidas. A primeira é porque o futuro não nos pertence. Tiago vai falar sobre isso, sobre aquelas pessoas que dizem: hoje ou amanhã nós iremos para aquela ou para aquela outra cidade, nós passaremos um ano ali, vamos fazer negócio, vamos ganhar dinheiro, mas vocês não sabem o que lhe acontecerá ao amanhã. Porque o que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. A verdade é essa, nós não sabemos o que é a nossa vida. Hoje você está saudável, amanhã você está doente. Hoje você está empregado, amanhã você está desempregado. Hoje você está assim com a situação sob o controle, mas de repente acontece um evento na sua vida e bagunça com você. Então, nós não podemos ficar manipulando o futuro, como se o futuro tivesse no nosso controle. A gente não pode fazer dívida, pois as nossas finanças têm que ser coerentes com a fé que nós professamos. E a Bíblia vai nos ensinar alguns princípios aqui que são importantes. Primeiro, a Bíblia nunca vê com bons olhos a dívida. Dívida é sinal de maldição. Deuteronômio 28:44 nos diz: e eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles.
Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. A Bíblia vai nos ensinar que dentro de um contexto da aliança de Deus com o seu povo, quando o povo dele, Israel, ficava endividado com um povo, era sinal de que eles estavam sob a maldição. Porque a maldição, o que é a maldição dentro do contexto do Antigo Testamento? Que quando eles passassem a desobedecer o Senhor, uma das coisas na vida inverteria. Ao invés deles serem abençoados a ponto de servir as pessoas, eles é que precisariam tomar emprestado e se tornar refém daquele que empresta. Fazer dívida, além de ser um sinal de maldição, nega a oportunidade de Deus trabalhar por nós, porque todas as vezes que nós fazemos uma dívida, é mais fácil a gente fazer a dívida do que a gente confiar que Deus vai responder uma oração, do que confiar que Deus vai responder, uma súplica, do que a gente orar e esperar Deus responder, suprindo a nossa necessidade em glória. Então hoje, na era do cartão de crédito, na era do financiamento, na era em que nós temos o crédito fácil, a gente já não ora mais para Deus dar, a gente simplesmente passa o cartãozão lá e aí chega e fala assim, Deus me deu. Não, Deus não te deu, você se comprometeu, você fez dívida, não foi Deus. Foi você que fez aquela dívida. E muitas das vezes a gente nega essa oportunidade de Deus trabalhar por nós, quando a gente vai lá de uma maneira precipitada. Eu me lembro de um testemunho que eu li no livro O Contrabandista de Deus. Quando alguns missionários saíram da base de treinamento, onde o irmão André, ele servia. E aí diz que a missão deles era organizar uma festa, um momento, um café, e convidar algumas pessoas e falar de Jesus para eles. Essa era a atividade. E eles deveriam fazer isso sem dinheiro nenhum, crendo apenas na provisão de Deus. E aí o irmão André conta o testemunho de que ele orou pelo bolo, ele orou pelo chá, ele orou pelas pessoas, e Deus então mandou o bolo, Deus mandou o chá, e Deus mandou as pessoas. Mas alguns obreiros, alguns líderes que estavam ali, eles fizeram foi o quê? Eles foram lá, se endividaram, prometeram que iria pagar e não pagou, compraram um bolo sem dinheiro, e fizeram umas coisas tudo atrapalhada. Porque quando a gente age no impulso, a gente estraga a experiência de Deus trabalhar por nós. Porque a gente vai lá e faz na frente, na força do braço, da carne. E esse texto então nos ensina aqui, queridos irmãos, que fazer dívidas nos escraviza. O texto da Bíblia vai nos mostrar tanto pela experiência da viúva, que fazer dívida nos leva à escravidão, como ao texto de Provérbio, que diz que o rico domina sobre os pobres, e o que o toma emprestado é servo do que empresta. Então, quando a gente olha para esse texto tem vários alertas para nós. Primeiro, não faça dívida. Quando você estiver endividado, então busque o conselho do Senhor. Foi o caso que a mulher fez. Ela estava numa situação, já havia se complicado. O marido foi, de certa forma, imprudente, um profeta imprudente, Tinha a Bíblia, tinha tudo, mas era imprudente, Fez a dívida e depois a situação criou um laço de escravidão. Os filhos seriam levados como escravos. Hoje a gente não vive nesse tempo, mas hoje a gente vive no tempo dos vexames. As pessoas que são da igreja, mas com o nome sujo, as pessoas que são da igreja, mas os vizinhos falando mal, as pessoas que são da igreja, mas ninguém ousaria dar crédito para um crente, porque muitas das vezes o nome do crente está sujo, porque o testemunho do crente compromete a índole do evangelho. Então, nesse texto nós vemos aqui que nós devemos então, quando estivermos numa situação dessa, de escravidão, preso nas dívidas, a gente precisa resolver o problema. E o problema começa então
a gente entendendo que fazer dívida é estar preso, é estar em escravidão. Ganha essa mentalidade. Não faça dívida. Está com a vida apertada, não é hora de comprar mais, não é hora de gastar mais, não é hora de chegar e ficar esbanjando. Tem essa mentalidade. Se você não fizer isso, você vai sempre estar cerceado na sua liberdade de poder ser usado por Deus para outras coisas melhores, tanto em relação à sua vida, à sua casa, o seu destino, porque você está preso, a uma dívida. Então busque o conselho do Senhor, porque a palavra de Deus é poderosa para te tirar desse enrosco. Se a Bíblia tem tanto a falar sobre dinheiro, então aprenda com o Senhor, aprenda com a sabedoria de Deus. Não aprenda apenas com a sabedoria dos gurus desse século, mas aprenda com a sabedoria de Deus. Comprometa então os seus recursos na solução do problema. O profeta então disse para a viúva: o que a tua serva tem na tua casa? Eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Nós sempre temos algo. Deus sempre colocou algo em nossa mão com o qual a gente possa sair da situação. Hoje você trabalha, hoje você tem uma fonte de renda, então use a sua fonte de renda de uma maneira inteligente, para poder sair desse buraco chamado dívida. Use o seu dinheiro, não fique passivo. Faça alguma coisa de um mês para o outro. Faça alguma coisa, mas não seja esse cristão que vai empurrando 1 ano, 2 anos, uma vida toda, onde a dívida já, se tornou o estilo de vida da pessoa. O estilo de vida endividado. Eu nunca tenho nada, eu sou pobre demais. Sempre aquela mentalidade: eu não posso me envolver nas coisas da igreja porque eu não tenho R$60 para participar da confraternização do final de ano. Essa mentalidade de miséria, porque não consegue administrar as coisas que o Senhor te deu na mão. Considere a possibilidade, muitas das vezes, de fazer uma atividade extra para poder corrigir o endividamento. Uma vez que a gente fez a dívida, a gente tem que pagar. Uma vez que a gente fez a dívida, a gente tem que honrar. Bom é não fazer dívida, mas uma vez que fez, dê os seus pulos. O teu nome tem que estar limpo. Você tem que se livrar disso, para você poder fazer alguma coisa e viver uma vida plena. O problema é que as pessoas, depois que fazem as dívidas, elas querem que Deus resolva o problema para ela. Mas aqui o texto aqui diz que Deus então deu uma estratégia. Vai lá, fecha dentro do seu quarto, pega as vasilhas, vai lá e multiplica isso, porque o azeite vai escoar aí. Eu vou multiplicar o azeite. E aconteceu assim. E o que ela fez com aquele azeite? Vai e vende agora, e paga as dívidas, e vive do resto. E aí a gente tem que lembrar, queridos irmãos, aqui, que o objetivo do trabalho extra é quitar as dívidas, e não ver que tem mais dinheiro e fazer mais dívidas. É importante que um trabalho extra tem que ter propósito. Se você vai se empenhar num trabalho extra para resolver um problema de dívida, marque um tempo. Vou trabalhar 6 meses com propósito, onde o dinheiro que eu levantar aqui, eu vou quitar o cartão de crédito, eu vou quitar o empréstimo, eu vou pagar o vizinho, eu vou fazer o que tem que fazer. E fala assim: vai ser 6 meses, vou trabalhar, mas eu vou resolver isso e vou viver em paz com Deus e com a minha consciência. Outra coisa importante que a gente aprende aqui é envolver a família no projeto. Aquela mulher não trabalhou sozinha. E quando se fala de dívida, geralmente dívida não é uma coisa que está envolvida só com uma pessoa só. É a família toda. Hoje a gente olha assim para dentro de uma realidade de casa. A gente sabe que hoje a conta de água é muito cara, a conta de luz é muito cara, os gastos da casa é muito cara. E muitas das vezes uma pessoa tem que trabalhar por tudo isso. A gente precisa, como líderes da nossa casa, ensinar uma mentalidade, inclusive para os nossos filhos, de que eles são parte do problema, mas também são parte da solução. Então envolva a família no
projeto, né? Como que a gente pode envolver a família no projeto? Primeiro, não escondendo da sua família a realidade financeira da sua casa. O teu filho não pode olhar para vocês e pensar que você é uma mina de ouro. Ele tem que entender quando tu tem dinheiro e quando tu não tem dinheiro. Você tem que deixar claro como que eles podem ajudar você na solução de um problema. Muitas das vezes economizando na conta de água, economizando na conta de luz, cortando, né, algum gasto superficial, uma internet, uma TV a cabo, uma academia, um cursinho, reduzindo muitas das vezes a visita no cabeleireiro, na manicure, almoços, lazer, cinema, lavagem de carro, né? Aproveitar a roupa que está velha, ao invés de ir lá e comprar uma nova, costura, né? O Valtinho ali, ó, tem uma lavanderia abençoada, se tiver desbotada, ele pinta de novo e te devolve a roupa novinha. Então, a gente pode fazer alguma coisa para poder reduzir os custos dentro da casa. Mas o mais importante, a gente tem que ter um plano para a gente eliminar todas as nossas dívidas. E por isso o texto diz, vai, vende o azeite e paga a dívida. E viva do resto. A gente tem que ter plano. O povo de Deus é um povo inteligente, é um povo abençoado. E tudo isso que eu estou dizendo aqui é algo extremamente espiritual. É espiritual. Sabe por que é espiritual? Porque se você for como eu, você sabe que quando falta dinheiro, a gente fica preocupado, sim ou não? Quando a gente fica muito preocupado, o coração da gente fica ali, né, angustiado, a gente fica preocupado, a gente não sabe como que eu vou fazer, né, como que vai ser, será que eu vou conseguir chegar até o final do mês, o dinheiro está curto. Essas coisas, irmãos, elas abatem a gente, elas deprimem a gente, deixam a gente sufocado. Deus não quer que a gente viva desse jeito, angustiado. Isso abate a nossa espiritualidade, isso deprime a nossa fé. Então, cuidar do dinheiro corretamente, isso também edifica a sua fé. Isso tira os embaraços no caminho da adoração. Amém? Isso te deixa a mente, sabe, aliviada para você se concentrar em outras coisas do reino de Deus. Tem gente que não consegue, meus irmãos, não consegue adorar, não consegue servir, não consegue estar nos cultos, porque o tempo todo a mente está ali bombardeada, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar a conta. A pessoa não consegue relaxar para adorar. Olha só como que essa área é tão importante para nós. Eu não estou falando aqui, irmãos, apenas de dar ou não dar dinheiro. Se você está entendendo a pregação por esse lado, você está totalmente equivocado. Eu estou falando aqui de adoração. Eu estou falando aqui de nós estarmos com a nossa vida disponível para poder fazer o melhor para o Senhor, uma vez que nós somos dele. Eu encerro e peço que o Ministério de Louvor fique aqui em cima, por favor, já pode assumir. Contribuir é um privilégio e não um peso. Pelo menos não deveria ser um peso. E eu preciso falar disso como pastor, porque se eu não falar disso para vocês, quem vai falar? Vai ser o mercenário? Quem é que vai falar? Não vai ter outra pessoa. Eu tenho essa autoridade, né? Porque eu estou dentro desta palavra, eu vivo isso daqui, são princípios que guiam a minha vida. Dar ao Senhor é um ato de fé, é um ato de amor, é um ato de entusiasmo. E quando nós entendemos que tudo que nós temos vem dele, ofertar então se torna um prazer e não uma obrigação. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça. Toda graça. Deus tem uma graça que não só supre, mas ela abunda. Em outras palavras, quem vive para semear no reino, nunca ganha sem colheita. A falta de contribuição não é apenas ausência de dinheiro, é sinal de um coração que ainda precisa ser curado e educado na fé. Ganhe isso, amém? Ouça isso. É um sinal de um coração que ainda precisa ser curado e educado na fé. Mas quando o Espírito Santo renova o coração, queridos, o povo se torna generoso, a igreja se torna forte e o reino avança com poder. Posso ouvir um glória a Deus? Eu falei bobeira? Então, irmãos, convertam-se. Convertam-se. Quando eu pergunto se eu falei bobeira, não é porque eu estou com dúvida, mas é só para ouvir o amém.
50% da igreja precisa crescer nessa fé. Não estou falando desse assunto aqui simplesmente por vaidade, por ganância, mas porque quando 50% da igreja, 50% do povo fecha a mão, fecha o coração, eu vejo que isso daqui não é só uma questão de dinheiro, é um problema espiritual. O problema espiritual é a palavra que resolve. E eu sei, se a palavra não resolver, não vai ser eu que vou resolver. Mas Deus, Ele pega a gente de jeito. Eu me lembro de uma situação, inclusive essa semana eu falava com a Aline sobre isso. Durante uma boa parte da minha vida, eu ganhei muito pouco. E aí chegou uma época que eu consegui um emprego como bancário. Douglas, era mais ou menos assim, né? Era como quando eu estava voltando do cativeiro, eu vivia como aqueles que sonham, sabe? Porque eu nunca tinha trabalhado num emprego para eu ter tanto dinheiro. Eu ganhava, antes de eu ser bancário, eu ganhava 3 vezes menos do que eu ganhei no banco, logo no começo. Fora ticket, fora vale alimentação, fora convênio, fora uma série de coisas. Eu estava rico. E aí, parece que, olha só como que as coisas são. Eu peguei, com aquela coisa toda, tinha dinheiro, às vezes ia lá no shopping, tinha aquela loja lá, Amor aos Pedaços, né, que vendia uns doces da hora, eu ia lá, nem perguntava o preço, compra e tal, e aquela coisa, e roupa, e terno, e aquela coisa, né, tava uma coisa chique demais, vivendo aquela bênção e tudo mais. E aí, poxa vida, eu ganhava 3 vezes menos, era um perrengue. E aí Deus me deu 3 vezes mais. Poderia dizer, poxa, não oferta, né? Não dizima, coitadinho, ganha tão pouco, né? Como auxiliar de escritório, lá naquele escritório de advocacia, coitadinho. Mas o problema não era ganhar pouco. O problema era aqui, ó, a mentalidade, né, do meu coração. E aí Deus me deu uma lição, né? Porque ali, né, naqueles primeiros meses, usando bastante o dinheiro, eu tinha um cartãozinho do Mapping, que eu só adquiri ele para me dar problema. Aí eu estava com aquele cartãozinho na carteira. E um dia, lá na cidade, eu vacilei e alguém roubou a minha, furtou, né, a minha mala de material de faculdade, e minha carteira estava lá dentro. Aí eu fui lá na hora, já lembrei do cartão do Bradesco, lembrei do talão de cheque do Bradesco, fui lá, assustei, cancelei, mas esqueci do cartãozinho do Mapping. Aí um dia, eu tinha ido para o monte, passei a madrugada no monte. Quando eu cheguei em casa do monte de madrugada, eu olho em cima da mesa, está uma fatura lá, Mapping. Aí eu falei assim, fatura, Mapping? Mas eu não usei nada no Mapping. Era o cartãozinho que eu não tinha esquecido de sustar. Na hora que eu abro, alguém tinha torrado o meu cartão no máximo. Aquela pessoa. Mas o interessante aqui é isso, o que Deus falou no meu coração. Na hora que eu abri a fatura e ouvi o valor e tudo, na hora, não foi que demorou não. Na hora eu falei assim, eu sou infiel. Porque Deus me prosperou, Deus me abençoou. E olha só, aquilo que eu não dei de dízimo, agora eu vou pagar para a financiadora do cartão de crédito. E eu fui lá e paguei aquela fatura inteira. Mas no próximo mês, eu entendi, Senhor, o que Tu falou comigo. Agora eu vou dar o dízimo. Agora eu vou ofertar. Porque é melhor eu fazer isso com entendimento. É melhor eu aprender a lição do que eu viver aos trancos e aos barrancos. Porque dura coisa é a gente recalcitar contra Deus, né? Então hoje, Deus está nos dando um entendimento, uma lição, para a gente entender. Viva de uma maneira agradável ao Senhor. Não viva pelo seu próprio braço. Porque senão, você não dá na igreja, você não oferta, você não dizima,
mas por causa da própria ganância do coração, por causa das próprias decisões erradas, você vai pagar depois isso em dívida, vai pagar isso em situações nas quais você mesmo vai se colocar. Foi o caso meu, eu me coloquei numa situação por causa da própria ganância, eu entendi isso. Eu não coloco isso como algo doutrinário para a igreja, mas eu entendi que isso daqui foi o jeito que Deus usou para chamar a minha atenção. E eu fui lá, diante disso, e corrigi os meus passos. O que Deus pode fazer para chamar a sua atenção? Abaixa a cabeça no momento.